Olá pessoal, aqui do curso de Anatomia Humana para técnicos da área de saúde, em particular técnicos de enfermagem. Estamos na nossa terceira aula de citologia. Na primeira nós fizemos conceitos básicos de citologia, também de biologia molecular, porque nós estamos trabalhando a morfologia e também alguns aspectos funcionais, então seria da fisiologia, estamos fazendo uma interface com a disciplina de fisiologia. Então vimos uma parte introdutória, discutimos o citoplasma e suas organelas. Aí na segunda aula, nós já discutimos o núcleo, sob o ponto de vista morfológico e funcional. E agora vamos para a membrana citoplasmática, também chamada de membrana celular. Nós vamos discutir nessa terceira aula de citologia a estrutura básica de uma membrana citoplasmática, aquela que acontece em praticamente todas as células, e que também nós vimos que quando estudamos citoplasma e o próprio núcleo, nós vimos que o núcleo tem membrana e várias estruturas citoplasmáticas, organelas citoplasmáticas, também tem membrana. Então, o que a gente vai discutir aqui de básico de membrana citoplasmática, ou também chamada de membrana celular, ela também serve, também se projeta como básico, a estrutura básica das membranas do núcleo e da membrana das organelas citoplasmáticas, tá? Apesar do nosso foco ser a membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática, ou membrana celular, é a membrana que separa o exterior da célula, ou seja, o líquido extracelular, que no caso das células que estão no vaso sanguíneo seria o líquido intravascular, e a maioria das células que estão fora dos vasos sanguíneos é o líquido intersticial. Então, essa membrana separa o exterior da célula, que é o líquido extracelular, do interior da célula, que é o líquido intracelular que está presente ali no citosol. Tá? Então, o que ele separa, o que é da membrana para o interior é célula, da membrana para o exterior é extracelular. E ela é constituída do quê? De uma bicamada de fosfolipídios. Então, se a gente tem aqui o fluido extracelular, nós temos a camada externa e temos o fluido do citoplasma, o citosol, e aí a camada interna está voltado para esse citosol. Bem, essa bicamada de fosfolipídios, tanto a camada externa voltada para o lado de fora da célula, quanto a camada interna voltada para o lado interno, ela é constituída de uma cabeça fosfatada e duas cadeias de ácido graxo. A cabeça fosfatada da camada externa sempre está voltada para o exterior porque ela é hidrofílica, então ela está interagindo com a água do extracelular, que é rica em água. Tal como a cabeça fosfatada da camada interna, porque a camada interna é uma cópia da camada externa, também a cabeça fosfatada está voltada para o interior da célula. Por quê? Porque logo abaixo da membrana nós temos a água do citosol, do citoplasma. Então, como ela é hidrofílica, tal como a cabeça fosfatada do exterior, eles estão interagindo com essa água. Agora, aqui no centro, temos o encontro dos ácidos graxos da camada interna com a camada externa. Ao contrário da cabeça fosfatada, que é hidrofílica, que gosta de água, os ácidos graxos são hidrofóbicos, eles detestam água. E aí faz uma força, né? O da camada externa foge do exterior, o da camada interna foge do interior e eles ficam ali no centro da membrana interagindo. Inclusive, essa força hidrofóbica que os mantém unidos e fugindo da camada externa do líquido extracelular e da camada interna do líquido intracelular é que permite o movimento da membrana sem a rotura da membrana. Essa membrana não é toda móvel. E a molécula de água do interior da célula do exterior também. Então, quando ela interage aqui com a cabeça fosfatada, o movimento da membrana e da cabeça da água que está interagindo com a cabeça fosfatada poderia arrancar os fosfolipídios da camada externa e levar para fora da membrana. A mesma coisa a água do citoplasma, do citosol, interagindo com a cabeça fosfatada, como a membrana é móvel, a água também movimenta-se, ela poderia extrair essa membrana, parte da membrana com ela. Por que esses fosfolipídios ficam ali formando um esqueleto da membrana?
Porque justamente essas forças hidrofóbicas impedem, né, que ele vá para cima ou para baixo. Então ela pode se movimentar lateralmente, movimento que for, mas essa força hidrofóbica mantém estável. E aí, apesar da membrana bicamada de fosfolipídios participar da estrutura, participar da lipossolubilidade e participar da seletividade do que entra e do que sai, não é a principal função dela. A principal função dela é de esqueleto. Inclusive, quando foi descoberto em bolha de cortiça, né, a célula achava que a membrana era rígida na microscopia óptica. Com o advento da microscopia eletrônica e a melhora da visualização das células, descobriu-se não, que ela tem dois tipos de movimento, a membrana. Ela tem o movimento de báscula, que é o movimento de lateralização. Então imagina aqui se fosse uma cabeça fosfatada e os dois ácidos graxos de 2000. E aqui nós temos o outro, né? A camada interna, né? Com a cabeça fosfatada e os dois dedos ácido graxo. Então ele vai fazendo esse tipo de movimento, que é o movimento de báscula ou de lateralização. E também tem um movimento de sobe e desce, que é o chamado movimento de flip-flop, né? Esses dois movimentos são possíveis sem você extrair os ácidos, os fosfolipídios das camadas por conta das forças hidrofóbicas. Então, tanto o flip-flop quanto o de báscula, ele permite movimento, ela não é rígida, ela se move, mas nunca a água do exterior do interior vai extrair, aproveitar o movimento de flip-flop ou o movimento de báscula e extrair, porque essa força hidrofóbica da interação dos ácidos graxos da camada interna com a camada externa na espessura da membrana, no interior da membrana, impede essa retirada. Quando a gente estudar lá bile, quando estudar aparelho digestivo, nós vamos voltar a essa situação e eu vou voltar a esse conceito, né? Que é inclusive o conceito de micelas. A gente já estudou em algum outro curso o conceito de micelas, que é como substâncias que uma parte que gosta de água, uma parte que detesta, ou seja, substância anfipática, que tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, em contato da água, ele se dissolve, forma micelas, que seria mais ou menos o que acontece aí com a membrana, o mesmo tipo de conceito que acontece com os fosfolipídios das duas camadas em relação às águas do exterior e do interior. Beleza? Então, e alguns autores colocam que tem um terceiro movimento, que é um movimento de rotação. Mas aí cada um desses fosfolipídios pode fazer uma rotação, né? Uma rotação em próprio eixo. Então, para alguns, você teria o terceiro movimento. A maior parte dos autores não coloca como terceiro movimento, porque quando eles se referem ao movimento da membrana, eles estão fazendo o movimento da membrana como um todo, né? Que é o de báscula e o de flip-flop. Esse movimento de rótulo, às vezes, acontece num único ponto, de uma única parte da camada interna ou da camada externa. Então, alguns não acrescentam, mas outros... Então, se vocês virem algumas referências citando apenas dois movimentos, está se referindo ao movimento de báscula e de flip-flop. É porque ele está se referindo ao movimento da membrana em si. Quando tem três movimentos, é porque alguns autores incluem também, dentro do movimento da membrana, o movimento que ocorre pelos pontos da estrutura, pelos fosfolipídios, que é o de rótula. Mas mesmo esse de rótula, as forças hidrofóbicas ajudam a membrana a ficar presa. Então, mais uma vez, apesar dos fosfolipídios contribuírem com a seletividade da membrana, não é a principal função. A função é formar uma estrutura que delimita o que é interior da célula, o que é exterior, mas a membrana citoplasmática não é construída só de fosfolipídios, como vocês estão vendo nesse esquema. Nós temos uma parte, outros lipídios. Esses outros lipídios, nós temos que não os fosfolipídios, eles não formam a bicamada, eles estão na espessura da bicamada, alguns por toda a camada, outros apenas na superfície da camada interna ou da camada externa, depende do tipo de lipídios. Esses tipos de lipídios podem variar até de membrana para membrana, né? Mas sempre todas têm esses lipídios e, apesar de também contribuírem de uma certa maneira com a seletividade da membrana,
eles são mais importantes para enzimas atuarem sobre eles e formarem substâncias de interesse biológico, para atuar na própria membrana, para atuar na própria célula, no interior da célula, ou para atuar no arredor da célula, modificando padrões ali fisiológicos ao redor da célula, ou até para cair na corrente sanguínea e atuar como reguladores à distância. Então, dependendo do lipídio, do contexto, da célula, ele pode virar, geralmente ele está ali estocado para no momento certo, dentro do dado contexto, ele virar uma substância biológica, mais uma vez, que vai influenciar a própria membrana celular ou vai influenciar o interior da célula, daquela célula, dona daquele lipídio, ou o exterior ou a distância, né? E aí temos formação para se formar, por exemplo, a prostaglandina, que é um elemento importante na inflamação. Nós temos prostaglandina para várias finalidades, mas na inflamação ela é uma das responsáveis pela vasodilatação, aquela vermelhidão que acontece no local inflamado, né? Porque ela dilata os vasos, então o calor. Ela também atua nos nervos de dor, aumentando a sensibilidade, fazendo que aquela área inflamada fique mais sensível à dor. Então isso tudo é através do ácido araquidônico, né? Que vem lá de lipídios presentes na bicamada de fosfolipídios, que não os fosfolipídios. Fosfolipídios tem outra a função que a gente já citou. Então esses lipídios contribuem com uma certa seletividade, mas é igual os fosfolipídios. Sua principal função não é essa, só que a do fosfolipídio é de estrutura, de esqueleto da membrana. Aqui ele tem uma função de ser repositório, de guardar material para quando for necessário substâncias lipossolúveis fabricadas a partir desses lipídios de importância biológica serem fabricados ali. E por fim, nós temos dessa parte lipídica o colesterol. Tá? Como tem aqui essas bolinhas aqui do colesterol, o colesterol ele tem uma função, este sim, de seletividade. Ele é que impede a entrada de água livremente do interior para o exterior. Ele é o principal responsável. O fosfolipídio contribui, os outros lipídios contribuem, mas o colesterol é o principal responsável. E também as diferenças de cargas iônicas, de cargas elétricas. Ele confere a principal resistência elétrica, fazendo com que para passar água de um lado para o outro da célula, através da membrana citoplasmática, como correntes iônicas, precisem aí de proteínas que vão funcionar em determinadas situações para essa comunicação. O colesterol tem outras funções, dependendo da célula, ele também vai ter função de produzir substâncias biologicamente ativas que vão atuar na membrana, no interior da célula, ou ao redor da célula, ou a longe da célula. Mas essa não é a principal função do colesterol presente, a função genérica do colesterol presente nas membranas citoplasmáticas de organelas e do núcleo. A principal função geral, né? Porque em células específicas é que pode, membranas específicas de células específicas, o colesterol pode ter outras funções, mas de uma maneira geral, ele é o isolante hídrico e o isolante elétrico. Então, ele é o principal determinante da seletividade da membrana citoplasmática e das membranas celulares de uma maneira geral. Os fosfolipídios. Os lipídios apenas contribuem com ele. Bem, saindo dessa parte lipídica, vamos para a parte proteica. Aí nós temos proteínas que estão na espessura da membrana, como essa daqui. Essas proteínas que estão na espessura da membrana, elas são chamadas de proteínas intrínsecas. Elas passam por toda a espessura da membrana. Inclusive, para arrancá-la, para extraí-la da membrana, você praticamente destrói a membrana. Não é fácil, você tem que destruir a membrana para extrair. Nós temos dois grupos de proteínas intrínsecas da membrana. Nós temos uma que está na espessura da membrana, mas tem uma pequena porção para fora. Ela vai lá na camada interna, se projeta para a camada externa e sai um pequeno pedaço para fora. Estão chamadas de proteínas intrínsecas do tipo 1. E nós temos algumas proteínas que estão na espessura da membrana,
mas aí ela tem uma pequena porção voltada para o interior da célula e não para o exterior. E aí, ó, nós temos assim a chamada proteína intrínseca do tipo 2. Ela também está na espessura, também é difícil, também tem que destruir a membrana, mas ela está voltada para o interior da célula. Então, a intrínseca do tipo 1, uma pequena porção, está voltada para fora da célula. E a intrínseca do tipo 2 está voltada para o lado de dentro. Como nós estamos fazendo uma interface de anatomia com a fisiologia, a citologia com a biologia molecular, essa membrana, essa proteína da membrana celular, a tipo 1, ela pode funcionar como antígeno para identificar que aquele ser que tem aquela célula com aquela proteína é própria daquele ser. Então, por exemplo, para ficar mais claro, o RH, as pessoas que são RH positivas, elas têm uma proteína intrínseca do tipo 1, que todo mundo que tem aquilo é RH. Para que serve essa proteína? Só para dizer que aquelas células são de uma pessoa RH positivo, e quem não tem aquilo não é RH positivo. Beleza? É uma forma de identificar que é assim. Além disso, ela funciona também como canais iônicos e hídricos, e a gente vai discutir isso na nossa última aula de citologia, e carreadores. Aí, antipórte, simporte, o transporte, que também vamos discutir a parte na nossa última aula, próxima e última aula de citologia com biologia molecular. Beleza? Então serve como uns comunicadores, sabe? Você lembra? O colesterol faz uma resistência ali e não deixa passar água nem correntes elétricas. Então, quando passa água correntes elétricas, vai precisar dessas proteínas intrínsecas do tipo 1 específico, que dentro de um dado contexto vai fazer essa passagem do lado de fora para o lado de dentro, e também do lado de dentro para o lado de fora, porque ela não está, a tipo 1 não está a maior parte dela voltada para o interior da célula, mas ela vai até a parte superficial da camada interna, né? Então ela também é capaz de fazer isso. Bem, aí nós temos também um segundo grupo de proteínas, que são chamadas proteínas extrínsecas. Essas proteínas extrínsecas, como essa daqui, ela não está na espessura da membrana. Ela só interage com a camada interna da membrana, e ela é fácil de se retirar. A retirada dela não vai causar uma destruição da membrana, é mais fácil de se retirar, tanto que no passado, quando ainda não se tinha um cuidado adequado com a manipulação do material citológico, a gente só tinha proteína extrínseca do lado interno. Então se pensou-se que somente a camada interna é que interagia com algumas proteínas, que é da membrana, né? Não se perpassa a membrana, mas é pela membrana. É fácil de retirar sem destruir a membrana, porque você retirando ela, isso daqui ocupa um espaço. Porém, ela faz parte da membrana, só que você achava que era só da camada interna. Por quê? Porque com a manipulação grosseira dos tecidos, das células, o próprio ato de manipular acabava soltando as proteínas extrínsecas que estavam voltadas à camada externa, e aí ficava como artefato, que é aquele material, aquela sujeirinha na lâmina que você exclui, que aquilo não tem a ver com o tecido. Posteriormente, à medida que foi melhorando o cuidado com a manipulação dessa célula, começou-se a observar que nós tínhamos também proteínas extrínsecas grudadas aqui na membrana celular. Numa fase de transição em que alguns tinham cuidado e outros não, acabava se observando menos proteínas extrínsecas na camada externa. Então, modificou aquele padrão de proteína extrínseca ter só na camada interna para ter alguma na camada externa. E hoje a gente sabe que a quantidade é equivalente das proteínas extrínsecas do lado de fora e do lado de dentro. Todas são ligações fracas, superficiais, que você consegue extraí-las sem destruir a membrana. Bem, as da camada externa, a gente não conhece qual é a finalidade. Então, provavelmente não vai ficar ali de alegre, tem um motivo, mas a gente desconhece. Tem algumas especulações, mas são puramente especulações. Agora, da camada interna, aquela que faz ligações da superfície da camada interna, eles funcionam como enzimas de complexos enzimáticos. Tem reações que utilizam várias enzimas que acontecem no citosol logo abaixo da membrana, ela pode participar
Assim como as proteínas intrínsecas do tipo 2, que só tem a função da intrínseca do tipo 1. Tanto a intrínseca do tipo 2 quanto as extrínsecas internas, elas participam de complexos enzimáticos em uma ou mais etapas de uma reação enzimática mais complexa que aconteça ali na membrana. E qual reação? Depende da célula, depende do contexto, depende de uma série de coisas, mas isso é uma ação geral. A intrínseca do tipo 1, a gente já viu que funciona como antígeno de identificação ou como transportador, como canal. Agora, as extrínsecas voltadas para o exterior da célula, a gente desconhece qual é a função. E a gente tem essa classificação também, tal como a intrínseca tipo 1, tipo 2, a extrínseca tipo 1, tipo 2, não. Porque como ela foi nomeada de extrínseca e durante muito tempo achava que era só do interior, quando se descobriu que também tinha no exterior, extrínseca também, aí não houve essa subclassificação, beleza? É intrínseca do tipo 1 e tipo 2 e extrínseca da camada externa e da camada interna. Bem, para finalizar, nós temos também açúcares, né? Além dos lipídios e proteínas, nós temos açúcares. O açúcar é que tem a variação mais desigual entre as membranas. Tem membrana que tem açúcar, mas nem tanto, outros tem pouquinho, outros tem muito. Tem funções mais diversas e geralmente eles funcionam também como antígenos de identificação. Por exemplo, o antígeno AB0, que é do tipo sanguíneo A, do B e do O, eles têm antígenos. Diferente do RH negativo, que não tem antígeno da proteína RH, a proteína intrínseca do tipo 1RH não existe na pessoa que é RH negativa, o antígeno O existe, é um antígeno fraco, um açúcar fraco, mas ele existe. Ele é fraco por quê? Porque quem é A tem o antígeno O com outro açúcar grudado, que é o antígeno H. O antígeno O se chama antígeno H. Quem é tipo sanguíneo O tem um açúcar H. Quem é antígeno A, que tem antígeno A na sua hemácia, do tipo sanguíneo A e de células com a tipagem A, ele tem um açúcar H no O, com outro açúcar grudado nele, e aí esses dois açúcares transformam aquele antígeno em A. Se o que está grudado no antígeno H é um segundo tipo de açúcar e não o anterior, que conferiu ele ser antígeno O, é A, aí ele é antígeno B. Então vamos supor assim, o O seria isso aqui. Então todo mundo que tem um antígeno H na sua membrana puro, só esse açúcar, é do tipo sanguíneo O. Se tem um outro açúcar, que seria isso aqui, grudado nesse antígeno H, aí vira antígeno A, ele passa a ser tipo sanguíneo A. Tem dois açúcares, um grudado no outro. Agora, se o segundo açúcar ligado ao H for esse açúcar aqui, ó, então temos o antígeno H, que é a minha mão, mais esse açúcar, aí a pessoa se diz que é do antígeno B, que ela é do tipo sanguíneo B. E quem é a B? Quem é a B tem o H ligado a esse, metade dos milhares, tem milhares de açúcar na hemácia, na membrana citoplasmática da hemácia. Então, a metade desses milhares tem esse aqui, esses dois açúcares, e a outra metade tem esses dois açúcares, então ele é A e B, ele tem os dois antígenos. Beleza? Isso serve para identificar quando a gente estudar tecido sanguíneo, a fisiologia do tecido sanguíneo. Nós voltaremos isso e vamos ver como é que isso funciona. Isso é só para dar uma chamada aí geral. Mas também ele pode estar junto a proteínas, ligado a proteínas tanto extrínsecas como intrínsecas, em formar glicoproteínas, e aí pode funcionar como receptores. E aí um outro detalhe que eu estava esquecendo, as proteínas intrínsecas do tipo 1, além de funcionarem como canais iônicos, como transportadores, como identificadores, né, como é o caso do tipo sanguíneo do RH, nem todos os identificadores, antígenos de identidade, são açúcares, podem ser proteínas tipo 1, eles também funcionam como receptores. Aquele mesmo do núcleo, aquelas proteínas da membrana do núcleo são proteínas intrínsecas do tipo 1, né? Então funcionam lá como receptores e aí algumas desses receptores não são proteínas intrínsecas do tipo 1 sozinha, são ligados a determinados tipos de açúcar
e aí, quando ela está sozinha, o açúcar está sozinho, a proteína está sozinha, ela não é receptora. Agora, quando ela está junto com o açúcar, formando uma glicoproteína, ela funciona como um açúcar, tá? Proteico, então uma glicoproteína, e ele funciona como receptor. Então, não fiquem na cabeça que para ser receptor tem que ser uma proteína intrínseca do tipo 1 ligada ao açúcar. Isso acontece muito frequentemente, mas pode ser uma proteína, dependendo da substância da célula da proteína. Então, uma função. E o açúcar também pode, eventualmente, dependendo da membrana, ser utilizado para fabricar alguma substância de interesse biológico num dado contexto, para atuar sobre a membrana, no interior da célula, ao redor da célula ou fora da célula. Mas isso não é muito frequente, não. O mais frequente é que são antígenos ou ligados a proteínas para ter uma função lá de receptor. Beleza? Então, fechando aí a membrana citoplasmática, nós vimos que ela é bicamada de fosfolipídios, tem lipídios e colesterol. Bicamada de fosfolipídios, a principal função dela é estrutural, é o esqueleto da membrana. Os lipídios, a principal função, os outros lipídios que não os fosfolipídios, seria formar substâncias de interesse biológico para o organismo. E o colesterol, sim, sua principal função é de resistência elétrica e hídrica. Temos as proteínas intrínsecas e extrínsecas, a intrínseca na espessura da membrana e a extrínseca na superfície. A intrínseca do tipo 1, que está voltada para fora, pode ser canais iônicos ou transportadores, ou antígenos de identificação, ou mesmo receptores. E as intrínsecas do tipo 2, que é voltada para o interior, fazem parte de complexos enzimáticos de reações químicas complexas que estão acontecendo dentro da célula, abaixo da membrana celular. As extrínsecas, que estão ligadas à superfície interna, também têm essa mesma função da proteína intrínseca do tipo 2, e as que estão voltadas para o lado de fora, a gente desconhece. Nós sabemos que elas são fáceis de ser extraídas sem destruir a membrana, ao contrário das intrínsecas que são destruídas, mas elas fazem parte da membrana. E por fim, nós temos os açúcares, que podem eventualmente funcionar como antígenos de identificação ou estar ligados a glicoproteínas para formar receptores, né, que eventualmente precisam também de açúcar para ser o receptor, nem sempre é necessário muitas vezes, e eventualmente também podem ser utilizados para fabricar substâncias aí de importância biológica. Beleza? Agora, como são esses canais iônicos? Os transportadores. Como é que há troca entre as membranas? Quais são os tipos de troca? A isso tudo nós iremos estudar na nossa última aula de citologia, que vamos ver as trocas intercompartimentais. Vamos estudar os canais iônicos e hídricos, tipos de canais, tipos de carreadores e trocas entre os compartimentos. Até lá!